Antes de começarmos a contar a história nazista, vamos entender o que é o nazismo. O nazismo é uma corrente política surgida na Alemanha no final da década de 1910 e início da década de 1920. O nazismo foi uma das principais expressões do fascismo europeu durante o período entre guerras, tendo como principal liderança o ex-cabo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler. O nazismo construiu um estado totalitário na Alemanha na década de 1930, sendo esse fato o principal motivo de eclosão da Segunda Guerra Mundial. Bom, já que já sabemos do que se trata o nazismo, vamos começar a contar a nossa história. O título da história é O Nazismo, História de um Sobrevivente. Bom, a história começa terminando. O sobrevivente Moisés, uns anos após os acontecidos na sua cidade natal, está ele sentado em um banco numa praça em São Paulo. Após um acontecido com uma criança, ele relembra a sua história. Vamos começar. Moisés, seu pai Isaías, sua mãe Frida e sua irmã Hana viviam uma vida normal. Até que então, no ano de 1940, começaram os bombardeios na cidade de Varsóvia. Os judeus, as vítimas daqueles acontecimentos, começaram a viver em guetos. Os judeus reagiram às restrições da vida nos guetos com uma série de tentativas de resistência. Uma das maiores tentativas de resistência armada ocorreu na Varsóvia, no início de 1943. Bom, voltando à história, além de serem obrigados a morarem em guetos, os judeus tinham de ser identificados facilmente com um dos seus símbolos mais importantes, que era a estrela de Davi. Aí você me pergunta, quem estava por trás de tudo isso? Os alemães. Aí surge mais uma pergunta, por que os alemães estavam fazendo isso com os judeus? Simples, porque por dinheiro. Os judeus que moravam atualmente na Varsóvia eram todos de uma boa condição de vida e, devido às crises financeiras, Adolf Hitler, o cabeça daquela situação, achou que com os ataques nazistas conseguiria os bens dos judeus. No ano de 1948, um dos mais turbulentos para Moisés e sua família. Bom, devido a tanto caos, a Moisés acabou adoecendo e faleceu algumas semanas depois. Uns meses após a morte da sua querida mãe, na tentativa de salvar um casal de irmãos, o seu pai, Isaías, morre baleado por um soldado da SS. Tá, mas o que era a SS? Em português, significa Tropa de Proteção. Foi fundada por Adolf Hitler no dia 4 de abril de 1925. Então, após receber a notícia da morte do seu pai, Hana e Moisés ficaram órfãos. Obviamente. Hana vai para um orfanato. O dono desse orfanato, o Dr. Korczak, acolheu Hana muito bem. Moisés, já com os seus 15 anos, conseguiu um emprego. Bom, quando Adolf Hitler já havia conseguido o que ele queria, ele pensou: o que eu faço com esses judeus? A única solução era o extermínio de todos eles. Pois é, eles seriam levados para campos de concentração que ficavam localizados na cidade de Treblinka. Seriam levados todos os judeus, idosos, crianças, jovens, adultos e, obviamente, Hana, o Dr. Korczak e todas as crianças daquele orfanato. Seriam levados para aqueles campos de concentração. Quando Moisés ficou sabendo, tentou impedir a sua irmã, mas já era tarde demais. E ele foi o único sobrevivente dessa história. Fim. Dá like!